Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar apresentando o meu processo de estudo de alguns artigos. Eu estou atualizando o conteúdo para o meu curso de bandagens funcionais e eu estou revisitando e estou buscando alguns outros artigos para a gente realmente fazer uma prática baseada em evidências, tá? Em relação a bandagens funcionais. Então, meu texto base, eu já tenho um texto, um artigo onde eu vou buscando as suas referências. Esse meu artigo aqui é um artigo, um mapa de evidências, onde a gente vai buscando também algumas outras evidências a partir desse norteamento, tá? Então eu baixei um artigo aqui no qual eu ainda não li. Eu estava até começando a estudar, daí eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês como é o meu processo de estudo, que talvez possa ajudar vocês a estudar, a ser sistemático na avaliação, tá? Primeira coisa, para ajudar vocês, talvez esse aplicativo Mendeley Desktop é um organizador de artigos, onde você já consegue baixar algumas referências, já organiza para a gente, né? Tem algumas funções aqui que para quem estuda, faz mestrado ou quem precisa apresentar um TCC vai ser importante. Vai ter vários tutoriais aí no YouTube, você pode se basear neles para que possa usar essa ferramenta de forma a te ajudar, certo? Então eu tenho esse primeiro artigo aqui que é o Kinesio Tape. Ele já interessante que esse artigo já traz o título, né, dizendo que o Kinesio, perguntando se o Kinesio Tape pode melhorar a função em pacientes com diagnóstico de epicondilite lateral, né, condilologia lateral. Então, como é que eu geralmente faço? Primeira coisa, é importante a gente às vezes conhecer a revista, né, para ver se é uma revista importante no nosso cenário. Para isso, a gente pode usar a plataforma Scopus. Scopus. Desculpe a pronúncia, gente, mas em inglês não é lá essas coisas para pronúncia. Então, você digita Scopus no Google, você vai chegar nessa plataforma, certo? E aqui você pode ver as métricas de ranqueamento de algumas revistas. A gente vai pegar a revista de interesse, que é Sport Medicine. Vamos perguntar lá para o Scopus como é que está o ranqueamento dela. Vai mudar aqui para... Vamos deixar título mesmo, certo? Você vai achar pela revista. Sports Medicine, acesso aberto. Então ela está num ranqueamento muito bom, ó. 99% a qualifica como Qualis A1 para nossa perspectiva de Qualis, né? Número alto de citações para principalmente para a área de fisioterapia. Então, uma revista importante. A outro passo que eu sigo é perguntar lá no Pedro, certo? Que é a revista, que é uma base de dados de evidência, onde a gente pode ranquear lá, perguntar a ele qual a qualidade desse estudo. Na verdade, como se trata de um ensaio clínico randomizado, então a gente vai perguntar ao Pedro como é que esse ranqueamento, se ele seguiu os passos para uma boa qualidade metodológica. Aí vem um pulo do gato aqui que a gente precisa entender. Boa qualidade metodológica é um passo importante, mas a gente precisa entender um pouquinho de estatística para que a gente possa interpretar melhor os resultados. Então, o primeiro passo é saber se a qualidade dele realmente é boa. A gente vem aqui, ó. Eu vou geralmente dar uma pesquisa mais simples, mais fácil, boto o título desse artigo. Copio e colo lá. E aí abro a busca. Bom, de uma escala de 0 a 10, na verdade são 11 pontos, né? Mas o primeiro ponto não é pontuado. Então a gente pontua de 0 a 10. E esse artigo aqui tem uma qualidade mediana. Então a gente pode ter de 0 a 3 fraco, de 4 a 6 qualidade moderada e de 7 a 10 um ótimo estudo, né? De ótima qualidade. Então a gente vai ver aqui o que é que se falhou, né?
nesse estudo, que a gente pode, na leitura, a gente pode buscar e vai constatar se isso realmente aconteceu. Então, o critério de elegibilidade não ficou claro para o avaliador aqui. Houve randomização, ou seja, foi colocado de forma aleatória os grupos, e é bom deixar claro como foi colocado, como foi feita essa aleatorização, porque veja só, é interessante a gente saber como o grupo foi alocado e se houve esse giro de alocação. Porque veja só, você chega no local para receber um certo tratamento para aquela sua condição e você percebe que o tratamento do colega, da outra pessoa que está lá para a mesma condição, ele é diferente. Então, isso vai influenciar no resultado do tratamento. Então, houve randomização, só que a alocação, pelo menos, não foi considerada que foi feita de forma clara, né? De forma, na verdade, de forma cega, né? Dados de baseline, né? Que é como esses indivíduos começaram o estudo. Se eu tenho um grupo A, grupo B, eu preciso saber se eles eram iguais, pelo menos, se partiram desde o início iguais. Então isso precisa estar claro, tá bom? Os indivíduos não eram cegos quando ao tratamento, nem o terapeuta também não era cego quando ao tratamento. E isso algumas vezes, para alguns tratamentos é possível ser feito, para outros não. Os avaliadores também não eram cegos, a gente precisa ver se realmente quanto isso vai influenciar, certo? Follow-up adequado, intenção de tratar não foi feita. E a gente vai ver se isso pode influenciar nesse estudo, que é a intenção de tratar. Veja só, a gente recrutou para um determinado estudo, recrutou 30 pessoas. O tratamento era feito por 5 sessões. Ao longo dessas 5 sessões, essas 30 pessoas não chegaram todas até o fim. Perdeu talvez 3, 4 pessoas, tá? Mas elas passaram pela primeira, segunda, terceira avaliação. Eu devo pelo menos considerar que essas pessoas chegaram ao final do mesmo jeito, pelo menos, certo? Então isso é o mínimo que a gente pode observar. Isso se chama intenção de tratar, inserir na análise estatística essas pessoas repetindo esses dados, considerando que elas se mantiveram pelo menos igual. Então a gente pode entender essa intenção de tratar e isso deve estar escrito lá no texto, tá? Comparação entre grupos, isso é extremamente importante, tá? Para a gente comparar terapias e saber se uma terapia é melhor que outra, ou se ela dá um resultado em relação a um placebo, né, a gente precisa entender se ela é diferente de um determinado outro grupo. Geralmente a gente, para farmacologia, para outros campos de estudo, e até para fisioterapia vai ter muitas situações que isso pode acontecer. A gente escolhe um determinado intervenção padrão, considerado padrão ouro, e compara as outras com essa intervenção. Então, nessa padrão ouro, a gente entende que o paciente, que aquele indivíduo que passa por essa intervenção vai melhorar, dependente, né, das outras características, ele tem algum grau de melhora já bem estabelecido na literatura. E aí a gente compara se houve mudança. Ou se a gente não sabe isso, a gente vai comparar intervenções diferentes, onde a gente tem intervenção de interesse, que está sendo estudada, um grupo placebo, um grupo controle que não recebe qualquer intervenção. Entenda que o grupo placebo e o grupo controle são situações diferentes. O grupo placebo ele acredita que está recebendo uma intervenção e pode ter uma melhora que possa ser explicada pelo efeito placebo. Já o grupo que não está fazendo intervenção, nada mais acontece do que a própria história natural da doença, né? Pelo menos isso a gente pode mensurar de primeiro momento. Então a gente precisa comparar a diferença entre eles. Não dá para dizer que uma terapia melhorou, né, em determinada condição se eu uso só ela, certo? Até o fim. Se eu faço um único grupo e o paciente melhorou lá no fim do estudo lá. Isso porque o efeito placebo ele anda junto de qualquer intervenção. O que a gente quer saber se a intervenção clínica ela pode mudar, pode gerar algum efeito além desse placebo.
Então, se isso acontece, ela deve produzir mais efeito do que o grupo placebo. Tem uma resposta melhor, tá bom? Então, são alguns pontos aqui. Análise estatística que possa nos dar mensurações da variabilidade da gente entender, certo? Então, esses são os principais pontos aqui que a gente pode destacar quanto à escala Pidro, que nos ajuda. Então, a gente já vai buscar essas situações aqui, né? Elegibilidade, né? O sigilo de alocação, certo? Que os sujeitos não foram cegos com a terapia, para a gente entender quanto esse artigo pode nos contribuir. Então, a gente já sabe que a qualidade dele é moderada, mediana. Então, qualquer influência, qualquer resposta que ele traz aqui, ele vai trazer com a força moderada, já pela qualidade do artigo em si, tá? E aí a gente já vai analisar com uma certa cautela. Então, a gente vai observar aqui qual era a pergunta, na verdade, qual era o objetivo. Então, geralmente a gente tem nesse último parágrafo o objetivo sendo delineado e a hipótese também muitas vezes é comum de ser trazida. Então, esse artigo coloca como um ensaio clínico randomizado, e aí a gente tem que vai ser comparado os efeitos do kinesiotape e das ondas de choques extracorpóreas, né? Ao longo de um tratamento de fisioterapia para dor, para funcionalidade, deve ter uma escala de função aqui também no meio, certo? Do metodologia, para a força de preensão desses pacientes, né? Para que eles tiverem um diagnóstico recente de epicondilalgia, certo? A hipótese é que o kinesiotape ou a onda de choque adicionam efeito, então provavelmente então, aqui a gente já tem que vai ser comparado fisioterapia sozinha, talvez fisioterapia mais onda de choque, fisioterapia mais kinesiotape, né? Em algumas sessões, algumas poucas sessões. A gente já sabe isso tudo com essa leitura do objetivo, tá? Então vamos lá para a metodologia. É sempre bom a gente saber como foi feita a decisão da amostra, certo? Como foi tomada essa decisão da amostra. Numa leitura rápida que eu já fiz aqui, não aparece na metodologia, talvez isso possa estar suprimido lá na parte de estatística. A gente tem 45 participantes, a maioria do sexo feminino. Isso aqui a gente pode passar mais rapidamente, tá? O que é interessante a gente saber como foi feita a decisão dos testes clínicos, né, para incluir esses pacientes, como foi feita essa eleição. E aqui, assim, pelo menos a primeira olhada aqui que eu estou vendo aqui junto com vocês, a gente não tem claro aqui como foi feita essa avaliação de eleição, a elegibilidade desse. Só foi dito aqui, ó, pelo menos 3 meses, né, com sintomas, não está muito claro aqui. Fala dos sintomas, né, que era esperado que eles apresentassem, mas em termos de recrutamento e tal, isso aqui não está. Critério de exclusão, bom, talvez realmente eu marcaria lá também. Os critérios de exclusão não foram, né, os critérios de elegibilidade não foram bem trazidos aqui e deixo dúvidas. Como a gente falou lá, no objetivo já estava claro para a gente tem um grupo 1, fisioterapia, grupo 2, kinesiotape mais fisioterapia, grupo 3, ondas de choque mais fisioterapia. Então, são 3 grupos, a gente não tem um grupo placebo aqui. É interessante, seria bem importante. Mas aqui já vai nos dizer aí, né, se houve adição, tá? Mas o grupo placebo aqui, para uma determinada intervenção, a gente realmente não tem. Agora a pergunta é, qual intervenção de fisioterapia? Que fisioterapia é essa que foi colocada aqui, né? E como foi feita essa aplicação do kinésio e ondas de choque. Então vamos lá. Aqui a gente já começa com as descrições dos procedimentos.
Então a gente tem aqui que depois da primeira visita, todos os pacientes foram orientados a fazer exercícios domiciliares, o programa de exercício domiciliar, seguindo direcionamento de alguns exercícios. E aqui a gente tem a descrição desses programas de exercício domiciliar: fortalecimento, flexibilidade, exercícios excêntricos. Tem algumas referências aqui e aí seria interessante a gente buscar posteriormente para ver. Talvez já traz até algumas imagens e tal, foi onde esses autores se basearam, certo? E aí a gente tem todas as descrições. Pelo que está aqui, independente do grupo, todo mundo ia fazer isso, tá? Cura 1 traz o fluxograma, então a gente tem um fluxograma aqui. Iniciou com 49 sujeitos, esse teve perda. Vamos lá. A gente teve duas perdas aqui, tá? Duas perdas aqui, certo? Então, interessante, né, que o estudo já tivesse dito aqui que ia considerar esse sujeito até o final, que aí seria o que a gente falou lá de intenção de tratar. Então a gente terminou com 15 para fisioterapia, 15 para o kinesiotape e 15 para ondas de choque, tá? Completar o processo de reabilitação. Ok? E aí a gente já vem para a descrição dos grupos e veja só. Todos os grupos passaram por aqueles exercícios domiciliares, mas junto com a intervenção, né, o tratamento em si, que era feito no local, que era realizado o estudo, o grupo 1 passou por uma sessão de fisioterapia, né, algumas sessões, na verdade 5 dias, ao longo de 3 semanas, onde foi feito aplicação de gelo e TENS, tá? E aí a gente tem os parâmetros. Grupo 2, mesmo tempo, e foi aplicado, né, usando a técnica de correção de face, a técnica de kinesiotape descrita lá pelo Kenzo Case, para aliviar a carga da face, segundo os preceitos do Kenzo Case para aplicação de kinesiotape. E aqui a gente tem os parâmetros aqui para ondas de choque, particularmente eu não conheço, não sei nem opinar, nem dizer sobre, tá? Então aí a gente tem esses aspectos aqui. Então aí, bom, a gente agora vai para a avaliação dos desfechos, né? Geralmente os artigos colocam desfechos, separam desfechos principais e secundários, né? Aqui eu não vi ainda essa discriminação, mas geralmente para a gente, dor e função, a gente já considera como desfechos principais, tá bom? E aí, dependendo do nosso paciente da clínica do dia a dia, vai considerar para aquele paciente qual o sua principal queixa, né? Então, a gente tem escala visual e analógica. A gente deve entender aí o que é considerado como a mínima mudança clínica importante. Então, vamos ficar atento a isso aqui, porque nos resultados a gente vai atrás disso. Então, ele traz uma referência aqui. Se ele não trouxesse, a gente seria obrigado a conhecer ou buscar. Então, de acordo com esse artigo, a mínima diferença clínica importante para esse tipo de escala visual e analógica é de 1,3 para as disfunções osteomioarticulares. Isso, gente, eu acredito que é para repouso, dor em repouso, certo? Depois eu posso trazer aqui algumas informações sobre variação de mínima mudança clinicamente importante e algumas outras situações de mobilidade, de treino exaustivo, porque aí vai mudando, né? Eu acredito que é para dor e repouso e aí eu vou ficar devendo aí para vocês essa informação, tá? Por que essa mudança clinicamente importante? Porque para a gente entender que às vezes algumas mudanças na dor, e aqui muitas vezes a gente considera 2 pontos nessa escala como uma mudança importante, porque é o que vai nos predizer de dizer que o paciente está melhorando. Às vezes se essa mudança é menor do que, no caso aqui, que 1,3, a gente entende que o paciente, mesmo tendo uma melhor estatística, ele não atingiu melhora clínica importante. Eu estou achando esse valor muito baixo, não conheço essa referência, mas em algum outro momento a gente pode falar só sobre avaliação de dor, né, com algumas escalas, alguns parâmetros, e aqui a gente vai ficar devendo aqui para vocês. Mas 1,3, geralmente 2 pontos na escala a gente considera.
E alguns colegas aí podem até me ajudar aí nessa referência e colocar aí nos comentários sobre isso para a gente refletir e aprender um pouco mais. Aí geralmente traz informações de confiabilidade, teste de resistência de acordo com o Sirix, e aí já que ele traz essa referência, a gente busca essa referência para saber exatamente, ele descreve aqui, certo? Teste de resistência muscular e tal, no Sirix, a gente tende a conhecer lá esse teste. E aí, aqui os resultados, quanto ao teste de resistência, a gente vai ver a informação de dor sobre esse teste aqui, né? Então, a resposta ao teste forte e dolorido, né? É forte e com alguma dor, né? Fraco e com dor. Então, praticamente é perguntando se o quanto, observando o quanto ele consegue fazer, tá? E a resposta de dolorosa ao longo desse teste. Às vezes o paciente está com dor, ele faz pouca força e já gera dor. Isso para a gente é parâmetro. A gente pode não ter dinamômetro na nossa clínica. A gente às vezes não vai conseguir avaliar a quantidade de força e dizer que está fraco. Na verdade, a gente vai ver para aquele músculo que parece sadio, né? O volúmetro, o trofismo, tem uma mobilidade toda. E a dor é o principal limitante. Então, o teste de Sierix é para isso, mostrando a dor como principal limitante. Aí a gente já vem aqui que a confiabilidade desse teste é baixa. Provavelmente baixa entre avaliadores, certo? Então, é um teste que pode ser usado, mas já que a confiabilidade é baixa, né, a gente já fica buscando outras referências melhores. O melhor deles era o teste de força na apreensão, mas o instrumento muitas vezes não é muito fácil da gente ter no nosso consultório. Aí a gente tem os padrões aqui, né? Alta confiabilidade. Vou ver se o autor traz aqui para a gente uma referência clínica para a gente de valores para a gente tomar por referência. Bom, o autor aqui não traz para a gente referências quanto à quantidade de força que seria clinicamente importante. É importante, eu não sei exatamente se para essa região tem, né? Pode até não ter estudos de validade que validam, que observem a mínima mudança clínica importante para essas condições, mas aqui não é trazido. E aí a gente já fica com essa pergunta: quanto seria essa avaliação importante para a gente? Só que aí a gente vai se pegar, se fosse para uma decisão clínica, na questão principal do paciente, na dor, certo? E na função. Na função que a gente pode observar, mas aqui pode ser medida aqui pela escala, certo? Que avalia, né? É o PRTEE, onde avalia o autorrelato do paciente para avaliação de epicondilologia, epicondilite lateral. Tem tradução, né, para português, e eu vou deixar aí também nos comentários esse artigo. Vou deixar disponível esse que eu estou lendo agora e o artigo aí para vocês, tá bom? Boa confiabilidade, né? Essa escala tem dois domínios, um domínio de dor e um domínio de função. Essa escala vai de 0 a 100, onde de 0 é sem dor, sem incapacidade, e 100 máxima dor, uma dor intensa e alta incapacidade, tá? Isso é um questionário que você pode responder, baixar e fazer junto com o paciente no início e no fim, tá? Aqui também eu não vejo informação sobre a mínima mudança clínica importante para isso, e aí a gente já se pergunta. Aqui eu grifei para vocês, né? Na verdade, eu estava me perguntando, fiz uma leitura inicial, fui lá na metodologia para ver se tinha alguma informação sobre a amostra, e aqui que eu encontrei alguma informação, né? Passei logo para a estatística para ver se tem alguma informação. Na verdade, a informação que eu vi aqui é que parece-me que ele não colocou esse termo, que a amostra é por conveniência, então não foi feito cálculo amostral para se buscar atingir aquele cálculo. Foi se recrutando pacientes, que a gente já sabe que não foi feita de forma... a gente não sabe como foi feito, na verdade.
E aí, parece-me que foi por conveniência e parece aqui, pelo menos que eu entendi, que o power, né, a força de significação desses resultados é de 82%. Então ele fez o cálculo, fez as comparações depois que ele foi atrás do cálculo. É uma possibilidade, não é um erro, mas é uma possibilidade, mas acontece isso. A gente pode ter um power que não tem uma força importante, né, uma força mais alta. É alto ainda, é bem bastante alto. Mas, por exemplo, geralmente a gente procura um power de 90, 95, 90%. E se a gente tem estrutura inicial, um cálculo amostral, e a gente já sabe quanto de amostra precisa para se atingir esse power, geralmente é o que a gente costuma ou se é orientado a fazer, tá? Chegando até aqui, ainda não falei sobre estatística, mas a gente já vê que não foi descrito como era o processo de avaliação, né? O avaliador, quantos avaliadores, né? Será avaliadores diferentes, se um avaliava um, quem fez o tratamento estatístico, se foi o mesmo avaliador que fez, se não foi, se foi uma outra pessoa, né? A gente não sabe como foi feita a triagem, a alocação também não foi deixado claro, se o paciente recebia um um papel dizendo ao grupo e tal, como era feito na verdade. Porque pela questão ética, como é que isso é feito? O paciente recebe um termo de consentimento onde ele é informado que ele pode estar no grupo X, Y, Z. Aí o paciente vai ter suas expectativas alimentadas, só que se ele está lá no meio e ele consegue discernir pelo que está observando ali que grupo ele está, né? Então isso já não seria interessante. É para ele estar no grupo sem saber o que o outro grupo está sendo feito. O avaliador está avaliando também, principalmente da estatística, sem saber a que grupo, quem vai fazer a avaliação estatística, sem saber a que grupo aquele indivíduo está pertencendo. Então são alguns fatores estatísticos e metodológicos que são extremamente importantes. Aqui a gente vai ter análise estatística, né? Eu não vou me delongar nisso aqui, tá? Mas é sempre bom a gente saber um pouquinho para delinear. Então a gente já vê, a gente não olhou os resultados, mas já fica com o pé atrás, né? Vai ter que analisar, olhar bem direitinho os resultados para que a gente possa tirar nossas próprias conclusões e só depois olhar conclusões do autor. Então a gente tem algumas informações, vamos para a tabela, eu gosto bastante de olhar a tabela. Se a gente tem essas informações aqui, a gente pode pensar, poxa, essas informações aqui interferem na condição clínica do paciente? Se sim, se a gente considerar que sim, geralmente sim. A gente vai observar se esses grupos iniciaram o estudo de forma diferente. Aparentemente sim, né? De forma igual, na verdade, né? Desculpe. Aparentemente eles eram iguais no início do estudo. Então, p-valor aqui não houve diferenças estatísticas. Se tivesse, ia aparecer um p-valor aqui, né, menor do que 0,05. Tá? Então, aqui as idades eram diferentes e tal, mas não eram tão diferentes a ponto de ser considerada uma diferença clínica importante. Para a epicondilologia, se a gente buscar a idade, é um fator que pode ser um fator que pode estar relacionado. Massa corpórea, né, também é um fator que pode estar relacionado. A gente vai ter outros fatores que podem estar relacionados com a epicondilologia, como tabagismo, como diabetes. Então, tudo isso precisaria estar sendo controlado lá no início. Até foi algumas informações, depois vocês voltam lá e observem isso, tá? Então a gente tem aqui, vamos ver que sigressão é essa. Então, antes do tratamento é BT, depois do tratamento AT e o P valor, certo? E aí a gente tem o antes e depois de cada grupo. Tá bom que é importante, mas o mais importante nesse primeiro, já que a gente quer saber se uma melhora mais do que a outra, é saber a diferença entre os grupos e não só dentro do grupo. Então, a pior dor sentida, dor em repouso, dor durante a noite, né? As informações sobre dor e a dor durante a repetição de movimento, tá? Então, as informações aqui são só sobre. Para o grupo de fisioterapia, todas melhoraram. E aí a gente observa se melhorou mais que 1,3. Então, aqui teve bem pertinho de, né?
não ser mais do que 1.3. E assim, pelo menos em consultório, eu me preocupo muito com a dor em repouso. A primeira dor, né? A primeira queixa que eu tento aliviar do paciente, a dor em repouso. Depois dor ao movimento, depois dor na função que ele está executando. Então, dor em repouso, essa aqui interfere na qualidade do sono, tá? Melhorou bastante, aqui ficou muito próximo, né? Quase beira aqui, que não é o clinicamente importante, apesar da melhor estatística, certo? Carregar objetos pesados, melhorou também. Então, para o grupo de fisioterapia mais, Kinesiotape melhorou e com ondas de choque extracorpórea melhorou. O que a gente tem dúvida se melhorou pela fisioterapia, isso aqui, o Kinesiotape e as ondas de choque nada influenciaram, ou se foi só, ou se cada uma dessas aqui melhorou mais do que a outra, né? Teve uma melhor significativa mais do que a outra. Se a gente olhar os valores do grupo, a flutuação, por exemplo, olhando a grosso modo, bem a grosso modo mesmo, aqui parece que melhorou um pouco mais do que isso aqui, a magnitude de resposta foi maior. Aqui também, eles começaram igual para dor, ó, parece. Outra coisa que eles poderiam ter feito, por exemplo, pegar para cada informação dessa, se eles também começarem igual, porque aqui, ó, por exemplo, aqui parece igual, mas olhando assim pelos friamente, aqui já tem uma diferença, tá? Diferença importante visualmente, então precisaria saber se realmente estatisticamente seria diferente, mas até naquela informação de 1.3, né, tecnicamente importante é importante aqui, já tem uma diferença. E aqui ficou faltando dizer, né, eu não sei se está descrito no texto, mas olhando as tabelas, eu vou olhar rapidinho lá no texto, mas aqui eu não sei se eles começaram igual ou diferente para esse parâmetro importante aqui para dor. Isso se repete, né, as outras tabelas. Aqui a gente tem aquela do Sirex, né, de força, durante a força, e aqui a de função, certo? Aqui certo. Eu acho que eu vou ter também. Então pronto, todos melhoraram. A pergunta é se entre os grupos houve melhora. Aqui também melhorou em todos os grupos para aquele teste do Sirex, já sabendo que não é tão confiável, e melhorou em todos os grupos. Mais uma vez, eu não sei se começaram diferente, não sei se começaram diferente. Vamos buscar aqui essas são as tabelas que eu tenho, tá? E aqui sim, comparando dentro dos grupos. Vamos olhar rapidinho aqui sobre as outras informações que não estão na tabela, tá? Porque todos receberam fisioterapia, né? Então aqui, grupo 1 e grupo 2. Teve melhora em todos os cenários. Grupo 1 e grupo 3, né? Comparado com ondas de choque. A pior dor sentida, né, relatada não teve ao repouso, teve melhora, então houve diferença entre os grupos, certo? E intraquinésio não teve, então parece, olhando assim a grosso modo para olhando assim de forma mais específica, na verdade, para essa dor em repouso, houve diferença, tanto kinésio como ondas de choque adicionaram efeitos em relação à fisioterapia, mas não houve diferença entre adicionar fisioterapia ou ondas de choque. Teoricamente, as duas acrescentam, mas uma não é mais importante do que a outra, elas são equivalentes. Pelo menos é isso que está dizendo. Para dor no retorno, para dor à noite e dor no movimento repetitivo, parece que realmente o kinesiotape, pelo que está colocando aqui, ele é mais importante, ele dá uma melhora mais importante do que a própria fisioterapia, do que somente a fisioterapia, do que as ondas de choque. Então, vem aí um resultado interessante, tá? E aí a gente vai para a função, certo? A função relatada. Pessoal, eu fiquei com dúvida lá na leitura sobre o questionário de função. Eu particularmente não usava, não conhecia. Quando estava lendo alguns artigos eu acabei realmente conhecendo. E aí vamos ver aqui, né, de como é a classificação, de como é esse questionário. E aqui eu já estou trazendo para vocês um artigo de tradução e adaptação cultural aqui para a língua portuguesa. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui para ver se ele está aqui. Tá aqui, ó. Certo? Aqui são as informações que é perguntado, né?
a validação, processo de validação, tudo mais. E bom, ele não está disposto ainda na íntegra para a gente poder imprimir e tal, né? Depois a gente dá uma procurada no Google e ver se ele acha já bonitinho para impressão, senão a gente edita e ajuste já que foi feita essa adaptação. Vamos ver aqui, pessoal, como é que é feita essa mensuração, esse score aqui, tá? Foi a dúvida que me ocasionou lá na leitura. Desculpe estar passando assim, né? Que eu estou buscando ainda, estou realmente estudando aqui junto com vocês o artigo para que a gente pudesse um pouquinho de como é a rotina aqui do processo de estudo, pelo menos parte dela. Então, é um questionário de 15 itens, faz a avaliação média de dor e função, condilite lateral no braço afetado, beleza. Consiste de duas subescalas, né? Primeira, 5 questões que avaliam o domínio de dor e a segunda, 10 questões referente à função, com informações do dia a dia. No que se refere à pontuação destas, segundo o último autor, né, que é referenciado, a primeira subescala é pontuada de 0 a 10, sendo 0 sem dor, 10 pior dor imaginável, e a segunda 0 a 10, sendo nenhuma dificuldade e 10 incapacidade. Foi daí que eu, né, subentendi que quanto maior, pior, mais dor e mais incapacidade. A pontuação é obtida na subescala de dor de 50 pontos, somada à subescala de função 60 pontos para atividades específicas, mais 40 de atividades usuais, usuais que são divididos por 2, tá? Então existe um ajuste aqui, tá? Então essas duas escalas ela ainda pode ser dividida por 2. O valor dela ela vai pontuar 100, dividido por 2 vai chegar a 50, somando com a escala anterior de dor, 50, e aí chega de 0 a 100. Espero que tenha entendido aí. Mas é um ajuste da escala para ela realmente ficar numa pontuação de 0 a 100. Pontuação final de 0 a 100. Entendendo essa tabela, a gente pode voltar ali para saber essa magnitude dessa resposta entre o kinesiotape e as ondas de choque. A gente tem um kinesiotape, né? Aqui o que é onda de choque, o que a gente viu que a função que realmente apresentou diferença. E se a gente olhar aqui a grosso modo, mais uma vez, é o dobro praticamente. Lá quando a gente olhava em total, score total, é praticamente o dobro também. Então aqui eu particularmente olharia mais a score total, que é se ele faz pelo menos para mim fazia mais sentido, tá bom? Mais uma vez aqui, certo? A gente tem que foi feita a avaliação, né, de extensão e flexão, né? Na verdade, houve diferença para fisioterapia, que é achado interessante, né? Para fisioterapia e kinésio ofereceu um resultado aparentemente melhor. Não houve diferença para ondas de choque, não houve diferença para o kinesiotape e ondas de choque. Aqui a gente encontra um certo questionamento, porque ficou difícil agora de interpretar. E se houve diferença para fisioterapia e o kinésio adicionou efeito, né? Eu esperava ver esse efeito aqui também, como a gente viu em outras situações. Aqui, o kinesiotape também sendo melhor do que a onda de choque, já que onda de choque e fisioterapia foi igual, né? Então, uma dúvida agora gigante aqui se realmente melhora. E outra que ficaria uma dúvida maior, quanto melhora? Aqui faltou a informação da força, né? O hand grip deve estar aqui. Hand grip não, mais uma vez. Da força de força isométrica aqui, né? De flexão e extensão. Não tem esse detalhamento. Muito limitada aqui a descrição dos resultados. E aqui, assim, a gente parte para ler os resultados, mas já sabendo. Não, aqui.
já sabendo, né, passo para a discussão já sabendo que a qualidade do artigo não é boa, tem muitos pontos importantes já falhos, tá? A estatística não foi das melhores, certo? Tem algumas lacunas aqui que poder a gente extrapolar um pouco dessas informações. A gente pode até usar o Kinesiotape pensando que oferece alguma melhora, mas com algumas ressalvas, certo? Não dá para usar só o Kinesiotape, tem que usar muita coisa, muito tratamento, muito outros objetivos, certo? E observar se o Kinesiotape melhora ou não, tá? Se não tiver o Kinesiotape, a fisioterapia vai melhorar, a condição a gente já viu, tá? Se você não tem a formação, não é imprescindível. Você pode fazer o uso sabendo que existe algumas lacunas se você tomar por referência a esse artigo aqui. A gente pode estudar um segundo artigo e trazer para vocês também, tá? Então, o achado mais importante desse estudo é que o Kinesiotape adiciona, sim, resultado a melhora de função, melhora de força e diminuição da dor em pacientes com epicondilologia lateral, certo? A gente já imaginava que ele trazer isso. Existem algumas lacunas. Não sei se o artigo traz essas lacunas. Geralmente a gente vende o artigo, né? Mas vamos ver rapidamente aqui. Vou passar para vocês rapidamente, né? Se ele considerou essas lacunas. Bom, o último parágrafo aqui traz contra as limitações, né? Então, limitações de estudo foram examinar apenas uma vez, o último dia, então não foi feito follow-up, né? Com mais dias. Eu acho que até no início eu falei de um follow-up. Não sei se eu falei, mas provavelmente se eu tiver falado eu vou dar uma cortada, mas aqui realmente não foi feito follow-up, tá? Até eu acho que no organograma lá não tem, no desenho lá do estudo, quando a gente vê o fluxograma, não tem follow-up. Se eu falei, realmente eu me equivoquei no início, certo? Então eu coloco como limitação. Ele justifica, o objetivo do estudo não foi verificar a longo prazo. Então pronto, tá aí as conclusões. Se eu fosse usar, usaria com bastante cautela, né? Baseado nessas informações, mas aí eu tenho um outro estudo aqui que eu vou deixar para vocês, que tem uma qualidade melhor, certo? Vocês podem repetir o mesmo processo, tá? Vou voltar aqui para pegar esse estudo, vou deixar aqui também nas descrições. Pegar esse segundo estudo e seguir esse mesmo processo. Depois você me conta aí se puder te ajudar nesse processo de avaliação do estudo, seguindo esses passos aqui, tá bom? Então fica aí essa dica de estudo e espero ter te ajudado.